é a função. Às vezes as pessoas confundem, acham que essas medidas coercitivas têm a natureza de punição. E aí, como o Mário disse, essas medidas não são novas. Elas são novas no que diz respeito à obrigação de pagar quantia, mas antes ela já existia. E tem uma muito mais grave que já existia no que diz respeito à obrigação de pagar quantia, que é a prisão do devedor de alimentos. Que é a medida coercitiva mais grave do que você cercear a liberdade da pessoa. Fala, ó, ou você paga a pensão, ou você fica preso. E tem muita gente que não sabe, mas a prisão não paga a dívida, não é? A pessoa fica lá 60 dias presa, a hora que ela saiu, zerou a dívida. Não, é uma medida coercitiva. Ó, você prefere pagar, se esforçar para pagar, ou simplesmente ficar preso. E olha, eu não sei qual que é a experiência de vocês, mas eu me lembro que em 99% dos casos, quando era decretada a prisão, o dinheiro aparecia. Isso, sem dúvida. É mais efetivo. Tem uma efetividade absurda. Eu queria saber do caráter. Às vezes, o que eu vejo muito na prática, é o exequente pedindo na ânsia de querer punir. Mas esse não é o objetivo, né, Alessandro? Sem dúvida nenhuma. Né? As medidas atípicas, elas não servem para punir o devedor que não tem bens para o pagamento da dívida. Ele até quer pagar a dívida, mas ele não dispõe de patrimônio para isso. Para esse tipo de devedor, que não é o devedor malandro, eu acho que a medida ela não pode ser aplicada. E parece que as decisões do STJ, as mais recentes, inclusive já citadas pelo Zé Andrade nas suas mídias, ela caminha nesse sentido. Né? Ela não tem esse caráter de punição. Parece que a ideia do STJ é aplicar isso para aquele devedor, que é o devedor que tem condições de pagar, mas oculta patrimônio. É o devedor, entre aspas, malandro, aquele que de uma forma ou de outra consegue fazer com que a sua movimentação financeira, a sua vida bancária, o seu patrimônio seja um patrimônio dissimulado, seja um patrimônio escondido. Tá, mas vamos falar isso em termos práticos. Imagina, o advogado entrou com um pedido de cumprimento de sentença. Tentou lá penhorar no Bacen-Jude. Não conseguiu. Aliás, primeiro citou, intimou, deu oportunidade para pagar, o executado não falou nada. Eu acho que a postura do executado de boa-fé já começa aí. Ele já foi intimado. Se ele simplesmente fica quieto, não apresenta manifestação nenhuma no processo, para mim já é um indício de que ele, assim, não vou dizer que ele não está de boa fé, mas aquele que está de boa fé, eu quebrei, eu não tenho como pagar. Talvez não tenho bens. Eu não tenho bens, não tenho como pagar. Talvez a primeira manifestação dele mostrando a boa fé é essa. Se ele não faz isso, eu como exequente eu já ia anotar. Foi intimado, não fez nada, apresentou às vezes uma impugnação totalmente protelatória, que é muito importante também, né? Uma coisa é você não pagar, não impugnar, ou apresentar uma impugnação técnica. Apresenta lá argumentos absolutamente protelatórios, e aí o exequente continua. Renajude, infojude, tenta tudo e não encontra nada. Acho que a grande dificuldade é para o exequente saber, esse devedor, ele está de má fé ocultando patrimônio, ou ele simplesmente quebrou e não tem como pagar? Por que isso é importante? Justamente pela natureza da medida. Eu não quero punir mais ainda um devedor que quebrou, tá? Porque a medida não tem um caráter punitivo. O cara quebrou, não tem de onde tirar. Essa medida, na minha ótica, e parece que o STJ tem sinalizado para isso, é para aqueles casos de malandragem. Tá? Um bom indício de malandragem talvez seria, você acha, Mário, o exequente mostrar, por exemplo, que o devedor está ostentando nas redes sociais. Olha, ele está ostentando, vivendo uma vida de riqueza, e eu estou aqui, não consigo receber. Sim, com certeza. Hoje em dia, né, com redes sociais, a pessoa, às vezes, ela tenta dar um nó no credor, mas ela esquece que põe na mídia social que viajou, que trocou de carro, que tem um padrão de vida bom, ou seja, ele não honra com a condenação, por exemplo, no cumprimento de sentença, mas ostenta na mídia que ele tem um padrão de vida, ou seja, mostra que ele teria, em tese, condições de pagar, mesmo que parceladamente, mas não paga, ou fica em silêncio, né? Além de não pagar, também não se defende, não se explica. Me parece bastante interessante esse raciocínio de que não é para punir, mas também, ao mesmo tempo, a gente quer efetividade do processo, né? Senão todos nós, operadores do direito, a gente cai em descrédito. Ou seja, é condenado, não paga, não acontece nada, todo mundo está vendo, né?